Olá, tudo bem com você? E hoje nós iniciamos então o nosso Despertar, o nosso mês no programa Experiências, que terá o nome Despertar então, e com ele nós vamos começar a compreender exercícios, práticas que nos auxiliem a sair de um processo de estagnação, a sair de um processo de paralisia. Muitas vezes nós estamos paralisados, sem conseguir concretizar, e nós não compreendemos muito bem esse processo. Por que isso está acontecendo, não é verdade? Nos sentimos impotentes diante de diversas situações e começamos até a perceber que os nossos amigos, os nossos colegas, outras pessoas conseguem deslanchar nos processos, conseguem evoluir, conseguem transformar as suas vidas, e a sensação de impotência vai ficando cada vez maior. Claro que existem hábitos, costumes, paradigmas que precisam ser trabalhados. Mas anteriormente a eles, é importante que nós compreendamos que muitas vezes nós não conseguimos tomar decisões porque existem ainda registros, questões sistêmicas que não foram resolvidas e que acabam gerando esse tipo de entrave, não é verdade? Então, claro que mais do que a nossa condição atual, o importante é nós compreendermos que as nossas decisões definem o nosso futuro e de fato definem. Uma decisão que eu tomo muda completamente a minha vida. Já contei isso para vocês. Quando eu decidi fazer um curso de formação em constelação e eu assumi para mim a responsabilidade de pagar, de dividir, de parcelar, mas de dar conta desse recado, eu transformei a minha vida, né? Depois, quando eu resolvi fazer o curso do Érico, também já contei para vocês o quanto esse curso também foi definitivo. E todas as vezes envolveram muitas questões financeiras. E todas as vezes eram períodos que eu não tinha muita opção, muita oportunidade, não tinha tipo reservas, né, nesse financeiro. Então outro dia eu fiz um post e eu coloquei exatamente isso. Não é a minha condição atual que determina o que eu serei, o que eu vou concretizar, mas as atitudes que eu tomo que sim, definirão o meu futuro, porque é muito isso que o Tony Robbins diz, não é verdade? E quando eu postei isso, inclusive a frase original dele, eu recebi um monte de mensagens assim, ok, desde que não envolve o financeiro. Se envolve o financeiro não é tão fácil assim. E nós precisamos quebrar esse paradigma, nós precisamos quebrar essa crença e entender que também com o financeiro é possível sim, basta eu determinar e focar no resultado final. Quando eu, de fato, estou liberado sistemicamente para viver esse novo, eu acredito nesse novo e eu foco nesse novo, esse novo vai acontecer. Mas eu não quero exigir demais de você. Então, nós vamos fazer um passo a passo. Esse mês, o Despertar é exatamente para isso. Para nós irmos fazendo um passo a passo, sem exigir demais, para que você não cobre porque você não consegue ainda concretizar, não se cobre com isso, mas ao contrário, para que você a cada dia se trabalhe, se permita evoluir um pouquinho, e você vai ver que no decorrer de todo mês você vai ganhando toda a estrutura, toda a confiança, toda a coragem que você precisa, para então começar a determinar quais serão os seus próximos passos e o que é que você realmente deseja praticar e concretizar e alcançar de objetivos em sua vida. Eu sempre começo falando que o principal movimento de cura é quando nós nos conectamos com os nossos pais, que o princípio para a cura é sentir gratidão e estarmos conectados ao nosso sistema familiar, à nossa família de origem, e que não teria como ser diferente se não for através da conexão e aceitação de que os nossos pais foram tudo aquilo que eles puderam ser. E eu sei que muita gente tem colocado isso em prática, mas mesmo assim algumas pessoas falam para mim, ok, Kátia, eu coloquei isso em prática, mas eu não estou conseguindo ainda sair do lugar. Mesmo olhando com gratidão, mesmo sentindo uma grande gratidão pela existência do meu pai e da minha mãe, entenderam que eles foram o que eles puderam ser. O sol está se aproximando de mim e eu estou começando a ficar no sol. Então, o que acontece? É importante que você compreenda que às vezes existem movimentos mais profundos do que simplesmente a aceitação de um pai e de uma mãe. Eu fiz uma colinha aqui, daqui a pouco eu vou ficar olhando mesmo, sabe por quê? Porque eu não quero me esquecer de nenhum ponto, todos eles são muito importantes e eu quero que você trabalhe todos eles. Então, o primeiro ponto que nós precisamos discutir hoje é o seguinte, né? Como eu fui desejado? Eu fui de fato desejado ou eu fui um acidente? Isso define muitas informações. Por que define muitas informações? Eu estou literalmente ficando no sol agora. Por quê? Porque se eu me sinto desejado, eu desejo realmente vir ao mundo e concretizar. Para quê? Para justificar a busca que meu pai e minha mãe têm pela minha pessoa. Mas se eu não me sinto desejado e se eu já era algo que foi acidental, eu sentir o desejo de permanecer, de não fazer, de não acontecer, é o primeiro passo para ser leal à minha mãe e ao meu pai. Então, olha que coisa mais maluca. Para eu ser leal à minha mãe e meu pai, se eu não fui desejada por eles, automaticamente eu desejo não vir, não concretizar, não ser.
E na fase adulta eu continuo não querendo concretizar, não ser e não vir. E isso acaba muitas vezes determinando o meu movimento de paralisia, de estagnação. Por quê? Porque eu me sinto traidor junto ao meu pai e à minha mãe. Quando eu percebo que eu estou, na verdade, não sendo desejado, o que eu mais quero é não aparecer, não ser visto, não ser enxergado, não ser existente nesse mundo. E automaticamente eu continuo fazendo isso depois na minha vida adulta, na minha vida profissional. Gente do céu, o sol, nós vamos caminhar um pouquinho, porque nós vamos fugir desse sol. Nós vamos nos movimentar um pouquinho. Não esperava que ele chegasse tão rápido até aqui. Vamos ver se assim a gente foge um pouquinho mais dele. Deixa eu ver se assim você continua me enxergando. Sim. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, né? A minha mãe estava grávida de mim e aí vem o período do nascimento. Nesse período do nascimento, como funcionou isso? Minha mãe determinou, eu quero que nasça em tal dia porque vai ser no mesmo dia do nascimento do meu pai. Eu quero que nasça em tal dia porque daí comemora o aniversário com o irmãozinho junto. Eu quero que nasça tal dia porque o signo tal é melhor. Se a minha mãe já determinou essa oportunidade de nascimento, ela já determinou a forma como eu devo nascer, a minha mãe já está fazendo uma escolha por mim. Ou seja, eu já vou nascer com uma informação de que os outros definem por mim. Eu não tenho força suficiente nem para definir o meu próprio destino. E aí o que acontece? Eu me sinto fraco diante das situações e eu fico esperando alguém decidir por mim. Eu não tenho o direito de fazer uma escolha de quando sair do ventre materno. Alguém já fez isso por mim. E automaticamente isso passa a se repercutir no meu cotidiano. E à medida em que vem o nascimento, a forma como eu sou tirado também vai se refletir no movimento de vida. Por exemplo, se eu fui tirado por fórceps, como foi, na verdade, a minha vinda ao mundo? Forçada, eu fui arrancado. E eu fico esperando que alguém me force, que alguém me arranque, que alguém sempre faça esse movimento agressivo para que eu possa concretizar algo. Eu nunca me vejo completamente capaz de fazer por mim. Eu fico sempre esperando alguém fazer. O mesmo acontece, mas claro que com menor intensidade, quando existe um parto normal ou uma cesárea. A cesárea é muito mais o ato de tirar, enquanto o parto normal é a minha vontade de nascer, é a minha vontade de me mostrar ao mundo. Então também acaba sendo muito decisivo a forma como venho ao mundo, meu nascimento. Depois disso, olha só, gente, tudo isso, o registro dos primeiros momentos da nossa vida, da nossa existência dentro da barriga da mãe e da nossa vida como um todo. Depois disso, eu nasci. E aí eu posso ser amamentado através da minha mãe pelo aleitamento materno ou através de uma mamadeira. E isso também, mais uma vez, vai definir. Se eu fui amamentado pelo leite materno, pela amamentação materna, eu tenho que sugar para o alimento chegar. Então eu entendo que eu tenho que me movimentar para as coisas acontecerem. Agora, se eu simplesmente abro a boca e viram uma mamadeira na minha boca, eu entendo que eu tenho que, mais uma vez, esperar o alimento chegar até a minha pessoa. E mais uma vez, eu vou ficar paralisado, estagnado diante das situações. Então percebam que cada uma dessas situações acabam gerando uma desordem no que diz respeito à concretização de sonhos, à realização de resultados. Mais uma coisa, se eu entendo que se eu me movimentar eu perco peso porque eu nasci uma criança de baixo peso, eu vou cada vez mais me paralisar para não trair o meu sistema para ganhar peso e deixar a minha mãe satisfeita. Ou seja, então se eu nasci de baixo peso e a minha mãe precisou dar mamadeira para mim para que eu não perdesse peso sendo amamentado através do aleitamento materno, eu não podia gastar calorias para isso, eu fui um prematuro, eu fui uma criança de baixo peso, automaticamente eu registro que a hora em que eu me movimento para conseguir alguma coisa, eu vou trair a minha mãe. Então é melhor que eu não me movimente e fique esperando a minha mãe trazer algo até a minha pessoa. E o que acontece com tudo isso? Eu acabo não me comprometendo com as situações. Quando existem essas desordens, quando existe esse tipo de registro, eu continuo a criança ingênua. Eu não tomo a autorresponsabilidade, eu não tomo para mim a responsabilidade de fato de concretizar, eu não tomo para mim a minha fase adulta. Eu continuo no colo da minha mãe, ainda não vivendo por completo um movimento de relação profunda com o universo, esperando que novas oportunidades, que novas experiências surjam. Automaticamente isso vai interferir em todo o meu processo de desenvolvimento de vida. Até mesmo na hora em que eu for determinar qual é o meu propósito de vida. Se eu ainda espero uma experiência mais profunda, porque eu ainda sou a criança indefesa no colo da mãe, eu ainda não me relacionei com o mundo o suficiente para compreender qual é de fato o meu propósito de vida. Então perceba que essas pequenas situações do cotidiano
cotidiano podem trazer um grande movimento de estagnação, de paralisação na nossa vida. O que eu faço com tudo isso? Eu me sinto impotente e culpo a minha mãe? Não! Eu compreendo que a minha mãe e meu pai, eles fizeram o melhor para o meu desenvolvimento. Naquele momento era o que eles sabiam fazer e era o melhor que eles podiam fazer. Agora eu vou tomar uma nova consciência. E aí eu posso me imaginar diante de cada uma dessas situações. Se eu nunca fui amamentado, um ótimo momento é para me imaginar no colo da minha mãe e sendo amamentado por ela. Se eu não pude nascer espontaneamente, agora eu posso rever essa situação e dizer obrigada por vocês terem me tirado. Mas agora eu encontro dentro de mim toda a energia necessária para a concretização. Antes eu aguardava de vocês, agora eu entendo que eu tenho a força dentro de mim. Se também em algum momento da minha vida eu ouvi a minha mãe dizendo, não, faz por ele porque ele não vai conseguir fazer. Vai dar besteira, vai dar besteira. Se eu também ouvi isso, é o momento de dizer, minha mãe, agora eu me curvo diante de você. Eu sei que por muito tempo eu fui criança e você foi o adulto. Agora eu tomo a responsabilidade de adulto para mim. E a partir daí eu peço que você me abençoe para que então eu possa concretizar o novo. E sendo assim, você pode ir verificando cada um dos processos da minha listinha que você viveu e que confirmam esse movimento de paralisia, de estagnação, e você pode ir gerando uma nova imagem da forma como você desejar, sempre pedindo uma bênção para os seus pais e dizendo, agora eu posso acessar toda a energia do dom da vida que existe dentro de mim. E essa energia é toda a energia necessária para que a concretização ou a realização de objetivos possa surgir na minha vida. E desta forma, então, você passará a se relacionar com o mundo, com as situações, com as pessoas e com você mesmo de uma nova forma. Esse é o primeiro passo de muitos que nós vamos dar no decorrer desses 30 dias de despertar. Comece dia após dia a fazer esses exercícios e você compreenderá então o quanto você aos pouquinhos vai se relacionando e percebendo o universo de uma outra forma. Eu também vou disponibilizar para você a imagem de duas crianças brincando, aonde elas tomam uma compreensão que uma cor representa a mãe, outra cor representa o pai, e que ambos juntos passam a representar um filho, ou seja, o amor de mãe quando se une ao amor de pai, então formam um filho. E essa aceitação pelo que o pai e a mãe são na minha vida fazem com que eu me aceite por completo e eu não me divida. Quando há divisão, não há mais força de concretização. Mas quando eu aceito ambos da forma como eles são e percebo que agora eu sou os dois unidos, automaticamente eu me uno em uma só pessoa, uma pessoa cheia de energia de concretização, que acessa o seu dom da vida e a partir daí permite que o novo aconteça em sua vida. Então eu vou deixar vocês depois com essa imagem também, para que vocês assistam durante o dia e façam todas as tarefas, verificando, né, e atualizando toda a percepção que vocês têm das relações do início de vida, sejam gestacionais ou com o princípio da sua existência. E amanhã nós temos mais. Um grande beijo e um ótimo dia para você. Beijo!